Agora descubra como a indústria dos remédios vem te enganando. Os especialistas revelam as razões mais comuns por que você não consegue baixar a pressão. Para ver o vídeo onde ele revela como baixar a pressão, clique no primeiro link abaixo desse vídeo e aprenda como os chás podem baixar pressão alta. Acesse nosso site. O programa de tratamento pelos chás é para você que não quer ficar dependente de remédios. Não aguenta mais os efeitos colaterais dos remédios. Não quer mais ser enganada pela indústria farmacêutica. Quer ter mais saúde e disposição. Quer uma vida mais livre e saudável. Quer uma vida mais natural. Na hora que você coloca uma pressão em um sistema, um dos riscos é esse sistema se romper. Então, por exemplo, se tem muita pressão nos vasos do cérebro, esses vasos do cérebro se acomodam até um certo ponto, e tem um limite. Tudo tem um limite, e se passar desse limite, ele pode romper e pode ter uma hemorragia, podendo vazar sangue no cérebro. Como o cérebro está dentro do crânio, em uma cavidade fechada, a pressão do crânio aumenta mais ainda, e isso pode causar uma lesão até irreversível. Posso tratar a pressão só com remédios? Os estudos mostram que pessoas que têm pressão arterial elevada e são tratadas, podem diminuir até em 40% a incidência de complicações. Isso é interessante saber. Mas temos que tomar cuidado, porque às vezes estamos tão preocupados com o número que esquecemos as consequências. Depende muito do remédio que esteja sendo usado. Infelizmente, os remédios usados para tratar a hipertensão são usados mais ou menos aleatoriamente. A maioria dos médicos vão no testar para ver como é que funciona. Existem 3 mecanismos básicos para uma pressão subir. Juntamente com a medicina, todos nós temos que saber qual o mecanismo que está funcionando, para que as pessoas possam receber a medicação adequada. Por exemplo, tem hipertenso que é hipertenso por um aumento de volume do sangue, devido a um problema de sódio, ou um problema de excesso de cálcio. Isso exige um tipo de medicamento. Outro exemplo, tem hipertenso que aliás é o mais comum, que ativou o sistema renina-angiotensina-aldosterona, terá que haver uma abordagem diferente nesse caso. Outro tipo de hipertensão que é menos comum que as citadas anteriormente e menos comum do que sódio, cálcio volume. 15% dos hipertensos estão nessa categoria, que é chamada de hipertensão neurogênica, que é a hipertensão emocional, onde a pessoa recebe uma boa ou má notícia e fica com pressão alta, classificada como a estimulação do sistema simpático. Então, podemos ter um hipertenso que está com a pressão alta pela estimulação do sistema simpático. Ou o hipertenso está com pressão alta porque aumentou o volume sanguíneo e retenção de sódio e de água. Ou porque o hipertenso ativou o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se isso não for levado em consideração no diagnóstico de que tipo de pressão esse hipertenso enfrenta, pode-se estar dando ao hipertenso um medicamento errado. Como por exemplo, está dando um diurético a um hipertenso que tem a renina-angiotensina-aldosterona. O diurético vai comprometer a renina, então na realidade pode até piorar o quadro. Então, não existe um remédio que vai funcionar em todas as pressões altas. Tem que primeiro se caracterizar o tipo de pressão, para depois se fazer a aplicação. Isso é muito importante, por isso que na prática, você verá que nem todo hipertenso está sendo tratado. Porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Infelizmente, aqueles que estão sendo tratados, pelo menos nos Estados Unidos. No Brasil pode ser até pior, em 35% a pressão não está controlada adequadamente. Apesar de estar recebendo os remédios, na realidade não estão funcionando, porque a pressão ainda não foi normalizada, de acordo com os critérios. Então, como poderemos baixar pressão alta? Existem tratamentos naturais para hipertensão. Geralmente o vegetal, quanto mais verde, mais escuro, significa que ele tem mais clorofila. Se tem mais clorofila, tem mais magnésio. Um que se destaca é o espinafre. O papai estava certo, o espinafre é um dos alimentos muito ricos em magnésio. A couve tem magnésio. Mas sem dúvida, o que tem mais magnésio de todos os alimentos
É o cacau. E um jeito de você ingerir o cacau é você ingerir o chocolate amargo 85%, onde praticamente não tem açúcar e não tem outras composições como é o caso do leite. Agora descubra como a indústria dos remédios vem te enganando. Os especialistas revelam as razões mais comuns por que você não consegue baixar a pressão. Para ver o vídeo onde ele revela como baixar a pressão, clique no primeiro link abaixo desse vídeo e aprenda como os chás podem baixar pressão alta. Acesse nosso site